Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, porque semanalmente a gente tem novidades muito proveitosas aqui. E se você deseja ver algum tipo de vídeo que você não viu ainda, deixa aqui nos comentários para que eu possa atender o seu pedido, tá bom? Pessoal, hoje eu vou fazer 100 docinhos personalizados do tema bolo fofo. Então, gente, para fazer os docinhos de hoje, eu não vou utilizar luvas, porque eu preciso sentir a textura da massa. Então, como vocês vão ver que eu vou fazer figurinhas muito pequenininhas, muito detalhezinhos com as mãos, então eu preciso sentir a textura da massa, eu preciso tatear e às vezes a luva acaba que atrapalha um pouquinho a gente de fazer isso, tá bom? Vou precisar para a personalização de hoje, gente, 100 trufinhas de cores diferentes, nos mesmos tons das figurinhas do bolo fofo dos personagens. Vou utilizar também corante em gel de várias cores, vocês vão ver aqui, e pasta americana. Se você preferir, você pode também utilizar a pasta de leite ninho, já tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer. Gente, aqui eu começo fazendo o nosso coelhinho, tá bom? Eu usei a cor nude para atingir as orelhinhas, para atingir a pasta das orelhinhas, e também usei a cor rosa morango, vermelho morango, aliás. Então, as orelhinhas, a parte maior, eu utilizei a cor nude. Faço nesse modelo parecendo uma folhinha, gente. E a parte de dentro eu faço um tamanho um pouquinho menor para destacar a parte de fora, gente. Venho aqui com o pincel e colo com um pouquinho de glucose de milho, mas você pode utilizar também a água. E se a sua pasta estiver mais colante, você nem precisa colocar nada. Então, você mesmo deve fazer o teste aí. Agora, gente, para fazer aquela curvinha, aquele cortezinho na orelha, eu venho com essa estalecazinha, tá vendo? E eu faço também um corte para ela poder ficar bem fácil para encaixar nas trufinhas. Logo em seguida, pessoal, eu abro a pasta na cor branca mesmo. Esse aqui eu não coloquei nenhum corante. Eu faço duas bolinhas para fazer os olhinhos, tá bom? Faço duas bolinhas, amasso as bolinhas e ela vai ficar bem redondinha. Venho aqui com a estaleca e corto na parte inferior um pedacinho para ficar o formato do olhinho do coelhinho mesmo. Se ficar algum pedacinho de massa assim com resquícios, você achata um pouquinho com os dedos, como eu fiz aqui, e ele fica bem certinho, bem organizadinho. Agora eu venho e faço duas bolinhas bem pequenininhas. É importante que estejam do mesmo tamanho, tá, pessoal? E que esteja coerente com o tamanho da sua trufinha. Se a sua trufa for maior do que a minha, você deve fazer também os detalhes, no caso o focinho, a boca, as orelhinhas também um pouco maior. E se for menor também, de todo modo, você deve fazer também menor os detalhes dos personagens, tá bom? Aqui eu venho e colo as duas bolinhas pretas. Veja que é bem trabalhoso, gente. É muito facinho de fazer, porém ele é muito trabalhoso porque a gente tem que fazer figurinhas bem pequenininhas. Então acaba que demanda um pouco mais de tempo. Gente, então basicamente nós vamos utilizar para personalização as trufinhas, a pasta americana ou a pasta de leite ninho, se você preferir, e também os corantes em gel. Gente, esse método de fazer os personalizados é muito simples e é muito fácil, tá bom? Mesmo que você não tenha muita experiência, você consegue fazer. Eu só te recomendo a fazer um teste antes. Aqui eu faço as bochechinhas do nosso coelhinho, gente, com duas bolinhas da mesma cor da orelha, que é a cor nude. E agora eu venho aqui com a pasta branca e faço os dentinhos dele. É muito facinho também. Fiz um rolinho, tá? Amassei e cortei ele no meizinho para aparecer os dentinhos. Agora, com o restante do chocolate, pessoal, da mesma cor da trufa, eu venho aqui e começo a colar as orelhinhas. Eu seguro um pouquinho até ela secar. E agora eu venho e colo os olhinhos embaixo das orelhinhas. Tenta medir antes de você colar, para o seu doce não ficar torto, tá bom? Para as figurinhas não ficar tortinhas. Gente, para colar pasta com pasta, a gente pode utilizar a glucose de milho ou água. E para colar a pasta no chocolate, eu utilizo o próprio chocolate, tá bom? Agora eu venho aqui debaixo dos olhinhos, gente, e colo as duas bochechinhas do coelhinho. Tá vendo? Bem delicadamente. Agora eu venho com uma gotinha também de chocolate. Ajeito aqui os dentinhos, porque ele tem que caber também na trufa. E coloco entre as bochechinhas. Pessoal, e tá aí a nossa primeira personalização. Veja, ficou muito bonitinho. Finalizamos o primeiro personagem, gente. Eu agora vou fazer a corujinha. É muito simples de fazer também. Aqui eu utilizei o corante cinza, mas se você não tiver o corante cinza, se você não encontrar,
Você pode misturar um pouquinho do branco e do preto antes de colocar na massa. E logo em seguida você tinge a sua massa e massageia até ela ficar totalmente uniforme da mesma cor. Então você vem, abre sua massa com o rolo e corta as figurinhas em forma de um coração. Eu utilizei aqui um cortador em forma de coração, mas você pode cortar também com a estalecazinha, com uma faquinha, tá bom? Só que ela não fica exatamente como um coraçãozinho, não. Eu dou uma achatadinha para ela ficar sem aquela pontinha que o coração tem embaixo. Formo 2 bolinhas brancas, pessoal, e colo exatamente aqui centralizado nessa partezinha do coração, tá vendo? Agora eu venho com a bolinha preta. Eu vou fazer 2 bolinhas pretinhas menores do que as bolinhas brancas, tá bom? Vou achatar e vou fazer a parte do centro dos olhinhos. É muito facinho de fazer, pessoal, porém é trabalhoso, demanda tempo aí dependendo da quantidade que você vai fazer. Então eu recomendo você fazer um dia antes da sua entrega, tá bom? Tirei um tempo para você fazer para não sair atropelando o tempo. Agora eu vou fazer o biquinho, gente. Eu pego a pasta cinza, tá vendo? E eu faço um triângulozinho, faço uma bolinha, depois eu vou achatando ela nas beiradinhas até virar um triângulozinho e colo entre os olhinhos na parte de baixo da nossa corujinha. Agora eu venho também com a pasta cinza e vou fazer também as 2 orelhinhas. Eu faço uma bolinha aqui, depois eu vou enrolando em forma de um charutozinho bem pequenininho. E aqui eu venho com chocolate, gente, e colo na parte superior das nossas trufinhas. Tem que ser bem pequenininho mesmo, tá bom? Porque as trufas são pequenas. Mas como essas são as primeiras unidades, pessoal, eu também vou fazendo e vou vendo se agrada aos meus olhos. Se eu não gostar, eu desmancho e faço novamente. Eu acho que eu vou trocar ao final essa cor cinza aqui das orelhinhas, das perninhas, porque acho que não ficou muito legal não pro meu gosto, tá bom? Então, mais uma finalização das corujinhas, pessoal. Como vocês viram, eu troquei as cores, tá bom? Achei que esse ficou mais bonitinho. Agora eu vou fazer o polvo do mar. Abro aqui a minha pasta branca e eu venho com o cortador de forma oval e faço a parte dos olhos, tá bom? Depois eu faço uma bolinha menor do que a bolinha branca, achato e colo no centro da bolinha branca, gente. Agora eu venho com a bolinha preta menor do que a partezinha azul. Eu vou fazer o centro dos olhinhos do nosso polvo do mar. Vem aqui, colo. A massa já tá bem colante aqui, eu nem coloquei nada não. Você deve olhar e sentir a textura da sua massa. Se ela estiver muito colante, nem precisa colocar nem o xarope, a glucose de milho e nem também a água. Tem hora que cola só de encostar, porque ela tá bem colante. Depois de colar os olhinhos com chocolate, eu vou fazer os bracinhos do polvo do mar. Faço 2 maiores, pessoal, para colar aqui na lateral. Faço uma curvinha, tá vendo? Primeiro eu faço o molde, só depois que eu venho com chocolate para colar, tá bom, pessoal? E aqui eu vou colocar 2 patinhas também, 2 bracinhos de cada lado, para ficar uma coisa bem autêntica, figurinha bem autêntica, tá bom? Agora eu venho aqui, faço um rolinho, dou uma curvadinha nele e faço a nossa boquinha do polvo do mar e colo na nossa trufinha. Já passo agora, gente, para fazer o leãozinho. Estamos quase acabando já. E aqui, gente, eu faço em forma de um triângulozinho. Eu corto com a estaleca, aquele que eu já fiz com as mãos, já está pronto. E eu uso o mesmo molde para fazer os demais, tá bom? Aqui é em forma de um triângulozinho, como você pode ver, tá vendo? Porém, sem as pontinhas do triângulo. Você pode fazer um triângulo também e achatar as beiradinhas para ficar o formato de um triângulo sem ponta. E aqui, pessoal, eu venho com a pasta amarela. Essa primeira parte, a cor tá uma cor bem ferrugem, tá bom? Eu usei amarelo gema para tingir essas 2 cores aí. Eu usei uma quantidade menor nesse amarelo aqui, que eu tô com ele nas mãos. E no outro detalhe, eu utilizei o amarelo gema, porém uma quantidade maior na pasta, então ele ficou um tom meio enferrujado, exatamente como eu queria. Parece um laranjado meio enferrujado, só para dar esse contraste aqui de cores, para ficar uma coisa mais bonitinha, tá bom? Aqui, gente, eu venho com outro triângulozinho, tá vendo? E colo ao contrário do nosso triângulo maior. E agora eu faço uma bolinha. E colo aqui pra fazer o narizinho, tá vendo? Só depois que eu vou colar na nossa trufinha. Agora eu vou fazer os olhinhos do nosso leão. E eu abro a pasta branca, gente, com o rolinho, tá vendo? É tudo bem delicadinho, é bem aos poucos mesmo. Eu não tinjo uma quantidade muito grande de pasta ao mesmo tempo.
E aqui eu venho com o cortador oval e corto a nossa pasta branca para fazer a partezinha dos olhos, tá bom? E aqui eu venho com o cortador também menor, circular, e corto a parte de cor de ferrugem ou laranja, aquele laranjado escuro, mas parece mais um ferrugem, tá bom? E eu faço a parte central dos olhinhos do nosso leãozinho. Aqui eu colo também do mesmo jeito, utilizo a estaleca aqui para me ajudar, dou uma achatadinha, e agora é só colar. Gente, essa pasta aqui tá bem colante. As outras não estavam não, mas essa aqui tá bem colante, tá bom? E agora eu venho com uma massinha preta também, faço 2 bolinhas bem miudinhas, menores do que as amarelinhas, e faço a parte central dos olhinhos do nosso leãozinho. Agora é só colar. Veja, bem delicadamente. As figurinhas têm os olhos meio esbugalhados, mas é assim mesmo. Se você quiser, você pode fazer também o brilho dos olhos com a pasta branca. Eu não vou fazer aqui não, porque demanda muito tempo e são muitos doces que eu tenho que entregar. Senão vai mais um tempo aí que eu tô brigando contra o tempo aqui, pessoal, para dar tudo certinho. E agora eu venho fazendo as orelhinhas, gente. Utilizo o amarelo para fazer a parte de fora da orelha e a cor de ferrugem para fazer a parte de dentro. Faço em formato de uma folhinha seca mesmo. E a parte de dentro ela é menor, tá vendo? E aqui eu venho e faço os detalhezinhos, aquele cortezinho no meio com a estalecazinha. E agora é só colar, gente. Agora, gente, para fazer o rabo do leão, é muito simples também, tá bom? É desse jeito aqui, olha. Faço a curvatura do rabinho e agora eu venho com a pasta de cor mais escura, de cor de ferrugem, e faço o detalhe do rabinho como se fosse uma gotinha de água, tá bom? É o formato de uma gotinha. Agora eu pego a minha trufa, que é na cor amarela clarinha, pego o chocolate que sobrou e eu vou começar a colar as figurinhas, tá bom? Coloco só um pouquinho de chocolate, o mínimo possível. Se ficar sobrando chocolate, sabe, fazer aquela lambançazinha, você tira com a ajuda de um palitinho de dente, tá bom? Você vai ver, quando você cola, ele vai para as laterais. Então, se sobrar nas laterais, aí você vem com o palito de dente e tira o excesso para não ficar bagunçando a sua figurinha. Olha que bonitinho, gente. Aqui eu meço o lugar onde eu vou colar. E eu colo os olhinhos do nosso leãozinho. E tá quase prontinha a figurinha. Antes de você colar, você deve medir onde você vai colocar cada pecinha para não ficar torto, tá bom? Aqui eu colo os olhinhos embaixo da orelhinha e bem centralizado com o focinho. O focinho fica bem no meizinho. Olha só que bonitinho, gente. Agora é só colar o rabinho. Eu venho aqui com um pouquinho de glucose de milho para colar aquele detalhezinho do rabinho. E aqui eu colo na parte de trás com um pouquinho de chocolate, gente. Olha só que bonitinho que ficou. Prontinho. No caso do leãozinho aqui, gente, para ganhar tempo eu não vou mostrar não, mas falta ainda a jubinha do leão, tá bom? Então eu faço 3 rolinhos com a pastinha amarela e colo entre as orelhinhas. 3 rolinhos bem pequenininhos. E agora, por fim, pessoal, eu vou fazer o nosso gatinho, tá bom? Aqui a trufa vai ser na cor azul clara. Eu faço em forma de uma folhinha mesmo, as orelhinhas, tá bom? Faço do mesmo tamanho, na cor azul também, porém o azul aqui tá um tom mais escurinho. E a parte do meio eu utilizo a corzinha roxa, tá bom, pessoal? Faço o mesmo formatozinho para colar no meio da orelhinha, tá vendo? A massa tá bem colante, então não vou nem utilizar água. Aqui com a estalecazinha eu faço o detalhezinho da orelha. Então por fora tá um tom mais clarinho e por dentro o detalhezinho da orelha. Não sei se tá dando pra você ver na imagem, mas pessoalmente tá uma cor bem bonitinha. Por dentro tá o roxinho, tá bom? Venho aqui e faço a outra orelhinha no mesmo tamanho, na mesma cor, tá bom, pessoal? A parte do meio roxinha também. Venho aqui com a estalecazinha e faço o detalhezinho da orelha. E agora, gente, eu faço o focinho. Faço uma bolinha bem pequenininha, dou uma achatadinha pra ficar um pouquinho oval. Na verdade, um pouquinho roliça, tá bom? Eu coloco entre as orelhinhas ali. Enquanto isso, gente, eu vou abrir aqui um pouquinho da pasta roxa pra fazer os óculos do gatinho, porque esse gatinho desse personagem usa óculos. Então, eu vou fazer
com os cortadores em forma de óculos mesmo, porque o que eu tenho aqui é muito grande. Então eu utilizo o bico de confeitar, tá bom? Vai dar certinho para esse tamanho de trufa que a gente tá trabalhando. Abro 2 bolinhas, tá bom, pessoal? E agora eu faço as bolinhas brancas e vou fazer o detalhe dos olhinhos do nosso gatinho, tá bom? Ele é menor do que a partezinha roxa, que é a parte do óculos. E que eu faço a mesma coisa com o outro, tá vendo? Abro a nossa pasta branca em forma de uma bolinha. Faço um discozinho e colo aqui no meizinho da partezinha roxa, tá bom? Do círculo roxo que forma o óculos. Agora eu venho com a cor azul. Gente, nosso azul aqui não tá muito escuro, exatamente como eu queria. E aí eu faço a partezinha do meio dos olhinhos do gatinho. E aqui eu faço a mesma coisa. Agora, gente, eu venho com a partezinha preta para fazer os detalhes do centro dos olhinhos do gatinho. Se você quiser, você pode fazer o brilho dos olhos também. Eu não vou fazer aqui, porque o meu tempo tá muito corrido, mas se você quiser, você pode colocar um pedacinho também da parte da pasta branca e fazer o brilho dos olhinhos, tá bom? Veja como ficou bem autêntico, gente, bem original. E agora o rabo do gato, eu utilizo também a pasta azul. Abro em forma de um charuto, que eu vou fazer um pouquinho mais fininho, que eu tô achando ele meio grosso. Faço as minhas medições, achei ele bem grossinho. Agora eu diminui um pouquinho ele mais, afinei. E agora a gente é só colar e tem a nossa finalização. Pessoal, tudo que eu gastei para fazer esses 100 docinhos personalizados, eu vou deixar aqui na descrição. Se você tiver interesse em saber, depois você dá um confere lá, tá bom? Agora aqui é só colar. Eu gosto de fazer todos os detalhes antes, depois vem colando todos porque eu ganho tempo. Mas você pode também ir fazendo um por um e colando, tá bom? E tá aí o resultado. A gente vem aqui agora com a canetinha culinária e faço os detalhes das sobrancelhas e também da boquinha. Olha que lindinho que ficou esse gatinho, pessoal. Gente, lembrando a você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like, não se esqueça. Um forte abraço e até o próximo vídeo.